Nada, nada no canto, tá? Sabidão. Sabidão. Nós estamos esperando nosso amigo Jorge para nós fazermos o teste aqui antes de iniciarmos a transmissão ao vivo. Vamos ver aqui. Jorge, já deve ter aparecido o convite para você, é só você responder e aceitar. Ou então acena para mim aí, que aí vai aparecer para me te convidar. Você tem que aceitar o convite. Deve ter aparecido para você um convite aí. Não apareceu um convite para você, não? É, convidado tá aqui. Eu não sei o que pode estar acontecendo aí. Não apareceu para você o convite aí, não? Ah, apareceu aqui agora. Agora vai dar certo. Aí. Aí agora é só você acertar o apareceu para você um convite aí, não? Apareceu aqui agora. Agora ficou beleza. Não sei se eu boto assim. Acho que colocar do outro jeito. Tira ela do outro jeito, deixa eu ver. Agora ficou beleza. É. Só enquadra você mais um pouquinho aí, porque você tá quase que cortando sua cabeça assim. Agora foi, né? Foi. Abaixa, centraliza mais você. Levanta mais. Não. Agora. Aí. Beleza. Como é que tá o frio aí? Aqui tá um pouquinho frio. Já tô de casaco.
Ô, Então, Jorge, é até 9h30, é isso? eu vou abrir simplesmente Tá. e para a nossa prece e já te passo a palavra, você tem até 9h30. 9h30 eu faço a prece para fluidificação, os passes e a prece de encerramento. Só isso. E a Tá espiritualidade bom. colada contigo aí, conosco, todos nós aqui. Geralmente, o pessoal usa algum stream para fazer essa transmissão. Porém, eu estou fora de casa, o Wi-Fi não é tão bom, entendeu? Então, melhor fazer direto pelo Face. E como é que está a previsão de um dia você voltar a Sacramento e falar para nós atualmente lá? Então, eu tive um outro filho, a gente estava esperando ele crescer para a gente poder viajar. Aí ele faleceu, e aí a gente agora está com outro filho mais novo. Aí, assim que ele tiver um pouquinho mais de idade, a gente vai poder ir para a estrada, porque são 9 horas, né, de carro, aí com criança muito pequena é complicado, né? Para mineiro, a gente chama isso de ali. 9 horas ali. Mineiro, Ah, é? mineiro tudo é ali. Mas Para eu mineiro vejo tudo é pertinho, né? longe, a gente Deixa eu. atinge. Vou trocar aqui o. Alô? Ah, estou escutando. Vou falar. Você falou que ia trocar? Tá. Não, é que eu tava nos meus dados móveis, eu botei no Wi-Fi aqui para ver se melhora um pouquinho. Beleza. Ô, Jorge, Fala. eu João tava falando, Carlos já está assistindo aí, né? Bom dia, João Carlos. de distância, e nós ainda estamos dos espíritos puros, porque está longe. Nós vamos chegar na condição de espírito puro ainda. Acho que a distância é essa. Está muito longe. É claro. Já tem muita coisa para passar ainda. Escuta, conta para nós aí. Você que é um palestrante, tem conhecimento de tantos temas, faz tantas palestras, você que discute os temas, o que te motivou a escolher o tema de hoje? Os acontecimentos, né? Que estamos vivendo um período difícil, né? E aí a gente refletir também sobre o que está acontecendo agora, né? O que nós podemos influenciar positivamente nos nossos acontecimentos atuais, né? Porque a gente muitas vezes pensa o seguinte, que a ideia é só de uma única existência. A gente não acha explicação, muitas vezes, para isso tudo. Né? Muitos se revoltam com a justiça por não ter esses entendimentos. Ah, verdade. Faz muita diferença. Muita diferença. Mas tenho certeza que depois que nós ouvirmos a sua explanação, muitos vão ter entendimento. Não sei se você consegue ouvir bem aqui o que eu falo, mas aí o que você está falando tá picando a beça. Deixa eu passar por... Vamos ver se vai melhorar agora. Passei para a internet, para a minha internet do chip. Ah, agora tá melhor.
normalmente já tem o delay mesmo. Eu estou vendo que você está escutando com um atraso muito grande. É o que eu falei com você, a internet aqui de onde eu estou, apesar de que eu estou bem próximo de Belo Horizonte, Contagem é uma cidade colada em Belo Horizonte. Mas o consumo, acho que o tráfego de informações pela internet a internet não está suportando, pelo menos aqui. Entendi. Fica muita gente em casa, né? Bom dia, Henrique. Estou vendo aqui algumas pessoas estão assistindo aí. Vai começar 9 horas. 9, daqui 4 minutos. Mas Isso. pode aproveitar esse tempo para falar para nós aí, porque eu sei que você é um cara de muita sabedoria. Assunto não te falta. Nada. A gente fala muito, né? Mas sabedoria é mais difícil. Não. Eu acho que o difícil não é a prática, Jorge. A gente falar. Verdade. Memorizar é fácil, até o computador memoriza. Colocar. Agora, Quando falar assim, amar os vossos inimigos. Kardec dá uma explicação muito interessante para isso, porque o sentido do amar é que é o difícil de conseguir. A gente nunca vai conseguir amar todos na mesma razão. Então, assim, é o que eu falo. A prática, e a gente está encarnado justamente para praticar. A prática não é fácil. Não. Por isso que eu gosto a informação que o Lázaro traz, né? Que tem o consentimento da razão e o consentimento do coração. A gente entende a mensagem no consentimento da razão, entende o que é importante, tá? Agora, o consentimento do coração, o fazer, que é o problema, né? Passar da teoria para a prática, que é o problema. Muito. É principalmente onde eu tenho a maior dificuldade. É tanto que eu costumo falar. Os outros me pedem, Walter, intenciona, faz prece para nós, coisa e tal. Tudo bem. Mas quando é para mim, eu me sinto envergonhado diante de Deus, porque a minha consciência me cobra, me puxa. E enquanto a gente passar para a espiritualidade, para a erraticidade, você sabe que o nosso advogado e o juiz de acusação vai ser tudo a nossa consciência. Como que Verdade. está? O meu maior perseguidor, o meu maior obsessor sou eu mesmo. Não tem jeito. Verdade. Venha. Tem que fazer o exercício de morrer toda hora para ver se toma vergonha. Não. Aquele texto do Homem de Bem, a passagem do Evangelho Homem de Bem, você lê, é lindo, bonito, maravilhoso, perfeito. E não é tudo. Fala que não está escrito tudo. Aí quando você fala assim, se isso fosse uma receita de bolo, eu vou tentar fazer esse bolo. Não sai. Não, é difícil. Não é fácil, não. Está quase chegando a nossa hora. Vamos pedir os... Vou baixar um pouquinho meu volume aqui. Tá. 9 horas. Nós saudamos os nossos amigos, a espiritualidade amiga, que neste momento se encontra diante de nós, nos amparando, coordenando este trabalho. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele o amparo, a proteção, as boas intuições, para que este trabalho de amor e de caridade consiga chegar aos corações dos nossos irmãos que se encontram em sofrimento diante de suas provas. Deus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos, Pai, da prática do mal. Hoje,
meus queridos amigos e irmãos, nós estamos contando com a palavra, com a presença do nosso amigo do Rio de Janeiro, o Jorge, que vai nos dar prazer de ouvi-lo com esta grande explanação. Jorge, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua, que os bons espíritos lhe intuam, lhe sirvam de guia. Obrigado. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Eu agradeço o convite, fico muito feliz pela oportunidade de trabalho e que a gente possa refletir bastante sobre o Evangelho, que é a carta que vai nos mostrar o caminho para alcançar essa felicidade prometida há tanto tempo. E hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e o item Causas Atuais das Aflições. Porque nós já sabemos que existem as causas anteriores, que têm as nossas provas, que todos nós preparamos ao encarnar, cujo objetivo é nos levar a essa felicidade, e nós aqui viemos com certas dificuldades ou vicissitudes da vida corporal para superar. E quanto mais a gente supera essas vicissitudes, mais a gente alcança a felicidade. Só que, além das vicissitudes que estão programadas, muitas vezes nós acrescentamos dificuldades na nossa vida. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Esse aliviar é exatamente nos ensinar a tirar o peso excessivo ou aquilo que está além do que nós planejamos. Então, de modo geral, quando nós encarnamos, que temos as nossas programações, elas já, por si só, já são suficientes para que a gente alcance a felicidade. Só que, pela nossa imprevidência, por causa das nossas imperfeições, muitas vezes nós acrescentamos essas vicissitudes. E aí, elas vão trazer aflições para a nossa vida e vão tornar difícil a gente conseguir superar até aquelas anteriores, aquelas que já estavam programadas. Um exemplo clássico: uma pessoa que encarna, a programação dela é estar essa, naquela ou naquela outra família. Nada mais do que isso, mas, por exemplo, numa família pobre. E aí a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e aquele espírito está ali com seus compromissos. Olha, você tem que ir para a escola, vou deixar a merenda, vou deixar o uniforme, tudo bonitinho, eu vou trabalhar e você vai para a escola. E aquele espírito, vendo as tentações do mundo, o que faz? Prefere jogar bola, vai matar a aula, etc. Ora, o que acontece? Aquela pessoa vai repetir de ano, vai repetir uma, duas vezes. O fato dela matar a aula ou não se dedicar à escola como deveria, toda causa tem um efeito. Naturalmente, ela vai poder, se ela não matou muito, ela vai ter que gastar mais tempo para recuperar aquele perdido. Se ela, vamos dizer assim, perder muito, ela vai perder aquele ano. E assim vai acontecendo. E vou perder um ano, 2, 3. Chega uma certa idade, a pessoa pensa: caramba, eu preciso estudar. O que ela tem que fazer? Agora ela já não está mais na idade de estudar, ela está na idade de trabalhar. Então, ela vai ter que acumular. Se ela quiser chegar lá, ou estudar, ou ter o diploma, ela vai ter que cumprir a tarefa de agora, que é trabalhar, e cumprir a tarefa do passado, que era estudar. Então, ela vai estudar e trabalhar.
Então, essa vicissitude, essa dificuldade desse momento foi causada por quem? Pela própria pessoa. Não é que ninguém reencarna, olha, a sua programação é repetir de ano. A sua programação é, né, tomar bomba na faculdade. Não existe essa programação. A programação que a pessoa tem é onde ela vai encarnar, o estilo de vida que ela vai ter. A partir daí, nós vamos, dentro da dinâmica social, seguir a vida que a gente tem que seguir. Se eu não consigo, eu estou acumulando dificuldades. Então, quando uma pessoa ela reencarna, isso também é uma coisa interessante. Algumas pessoas acreditam que, olha, fulano reencarnou para casar com fulana de tal. Na verdade, não existe essa programação por uma questão lógica. Porque eu tenho livre-arbítrio e a outra pessoa tem o livre-arbítrio. Se eu encarnasse para casar com alguém, já estaria programado, teria quase que um destino. E a outra pessoa ela pode escolher sim ou não. Claro que pelas nossas afinidades, nós vamos escolher mais ou menos de acordo com o nosso gosto. Muitas vezes, nós escolhemos por outros motivos, ou pelo corpo bonito, ou pelo dinheiro, ou por tantas outras coisas. Ora, o que nos uniu não foi a lei de amor. Naturalmente, isso pode acarretar outras vicissitudes que não estavam na nossa programação de estar com alguém que não nos ama ou que vai fazer mal a gente. Essa é uma escolha que nós fizemos no decorrer da nossa vida. Então, essa vicissitude também são causas atuais das nossas aflições. Um outro exemplo, alguém tem muita habilidade para ser um grande marceneiro, um grande mecânico, mas ele quer ser poeta, porque ele achou bonito ser poeta. Ora, o que vai acontecer? Ele vai deixar de ser o mecânico para ser poeta. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer o que ele quiser. Só que, para ser um bom poeta, ao ponto de conseguir viver da poesia, você tem que ser muito bom. E, se ele não for muito bom, ele vai continuar sendo poeta. Essa dificuldade da vida vai ajudar, mas não nessa encarnação. Então, se ele não for uma pessoa que tenha muito juízo naquilo que ela faz, ela vai viver murmurando, reclamando da vida, porque ela escolheu ser poeta e não consegue trazer o sustento para sua casa. Essa é uma outra questão. Se o ser também é importante, ele escolhe ser poeta, entende que a vida da poesia é dessa ou daquela forma, e encara isso da melhor forma possível, sem reclamar, ele vai viver a sua vida sem a vicissitude. Por quê? Porque ele entende a vida diferente, ele sofre, aí é o mesmo capítulo do Evangelho, capítulo 5, que é o bem sofrer. Ele vai passar pelas vicissitudes, mas não vai levar aquilo como se fosse um grande tormento. Agora, de modo geral, não é o que acontece. A maioria reclama. Então, o sonho dela é ser veterinário, mas o pai quer que seja advogado. Aí ela vai seguir o conselho do pai e vai sofrer, e vai passar a vida inteira choramingando porque um advogado, porque eu podia ser um design de interior, eu podia ser um grande jardineiro, podia ser o que eu for. Só que a pessoa está seguindo um caminho que não foi ela que escolheu. Então, tudo isso também, as nossas escolhas, elas podem trazer vicissitudes além daquilo que a gente programou. Então, nossas escolhas, o que eu faço da minha vida, pode acrescentar
em dificuldades ou não. As programações estão aí. Então, aquele que acha que a melhor vida é a vida que não tem dificuldade, que não tem um obstáculo para superar, esse tipo de vida não é útil a ninguém. Então, o importante da vida é superar as dificuldades. Agora, as dificuldades que você programou. Se você quiser acrescentar, só vai dificultar a sua vida. Então, um exemplo no que a gente está falando. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma pandemia. A pandemia, ela é por causa de quê? De um vírus. Por quê? Porque o vírus, a função do vírus é se reproduzir. Então, o que ele precisa? De um organismo para se reproduzir. Ora, se você facilitar para que aquele vírus se reproduza no seu organismo, você vai se contaminar. Então, existem aquelas pessoas que podem ficar em casa, se ela puder, ela fica em casa. Por quê? Porque a sua vida lhe proporcionou possibilidade de ficar em casa. Agora, existem outros que, pela sua programação reencarnatória ou pelas suas escolhas, não pode ficar em casa. Então, essa pessoa, ela vai o quê? Ela vai estar exposta ao vírus. Aí, ela vai ter que parar tentando me proteger. Por quê? Porque se eu não me proteger o máximo possível, eu estou facilitando para que entre uma vicissitude a mais na minha vida. E essa é a questão. Por quê? Porque no final das contas, foi como você mesmo falou, a nossa consciência sabe se você fez o que era preciso ou se você não fez o que era preciso. Quando a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, a gente passa pela mesma dificuldade, mas a gente sofre de maneira diferente. A gente sofre muito mais, porque a gente está com a consciência pesada. E o remorso e a consciência pesada são grandes cargas que nós colocamos em nós mesmos. Então, a gente tem que parar para pensar o que eu posso fazer nessa vida para evitar colocar excesso de carga. É igual o caminhão, né? O caminhão que passa, ele vai fazer o destino dele. Aí vem um cara lá e fala assim, olha, pô, não dá para você botar mais um pouquinho de carga aí? Ele fala, ó, tá no limite. Não, mas aí a pessoa aceita. O fato dela ter aceitado aquele excesso de carga, aquele pouquinho de carga, já faz com que a viagem dela seja mais tormentosa. Por quê? Porque ela já não vai estar mais tranquila, só preocupada em dirigir e chegar no destino. Ela já começa a se preocupar se tem alguém para fiscalizar, etc. Então, ela acumulou na sua vida uma vicissitude, um tormento, um sofrimento além daquilo que ela podia. Então, a gente tem que entender que as nossas ações, todas as nossas ações, a gente deve exercitar ou evitar esse excesso de carga, tanto nas coisas mais simples quanto nas coisas grandes. Nas coisas mais simples mesmo. Às vezes você está conversando com alguém e você sabe, se você tratar certos assuntos, aquela pessoa vai te irritar. Então, por que você vai tratar desse assunto? Ah, mas isso aí é uma coisa boba. É uma coisa boba, mas a nossa vida é um somatório de várias coisas bobas. Um exemplo, uma pessoa, ela vai para trabalhar. Aí ela sai para trabalhar. Aí acorda atrasada. Acordou atrasado, ela se arruma correndo, não dá bom dia ou fala muito mal com as pessoas em casa e corre para o ponto do ônibus. Chegou no ponto do ônibus e aquela pessoa está, como ela já está atrasada, ela começa a se irritar se o ônibus chega ou se o ônibus não chega.
Ora, o ônibus não tem nenhum problema com aquela pessoa, mas ela está nervosa porque ela está atrasada. Aí o que acontece? Às vezes, por ela sair um pouco mais tarde, aquele ônibus está um pouco mais cheio. Só que o ônibus passa e não para. Aí aquela pessoa se desequilibra totalmente. Se desequilibra, alguns vão xingar o motorista. Às vezes o motorista não parou por vários motivos, mas não tem problema. Aquela pessoa, ela escolhe xingar o motorista. Aí ela tá lá mal-humorada já. Aí vem um outro ônibus. Aí o que ela faz? Entra quase na frente do motorista para o motorista parar. Aí quando o motorista para, o ônibus lotado, ela entra no ônibus. Quando ela entra no ônibus, vamos dizer assim, o instinto egoísta daquela pessoa começa a falar mais alto. E ela está atrasada. Aí o que ela faz? Ela vai, toda vez que o motorista for parar num ponto, ela não para não, não para não. O egoísmo falando mais alto, ela fica reclamando para que o motorista não pare. Parou para ela, mas não quer que pare mais, porque ela está atrasada. E aí vai, chega no trabalho atrasada. Aí o patrão já reclama, a pessoa não gosta e tal, aí trabalha seu dia, já entrou mal, o dia já está embolado e tal. Aí ela trabalha o dia inteiro, volta para casa, pega aquele trânsito de novo. Quando ela chega em casa, ela vai fazer o que agora? Agora é hora de tomar banho, relaxar, conversar com os familiares e se preparar para um novo dia. Mas ela não satisfeita, o que ela vai fazer? Aí ela liga a televisão para assistir aqueles programas TV Mundo Cão, né? Mundo Cão, que tá tudo ruim, e fica ali, e fica remoendo, porque, olha lá, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez isso, porque fez aquilo. E aí, uma semana inteira. Aí quando chega no final de semana, em vez de descansar, ela vai meter o pé na jaca de novo. E o que acontece? Chega na segunda-feira, aquela pessoa está mal, não está se sentindo bem. Aí ela fala, eu tenho que ir lá no centro, para o nosso amigo dar um passe em mim, porque eu preciso relaxar, eu preciso melhorar. Como se estas questões todas não fosse somatório de várias escolhas. Então, a qualidade de vida, às vezes, a gente está pensando em coisas gigantescas, que a nossa felicidade vem de coisas gigantescas, porque Jesus vai estar lá e as pessoas gritando Barrabás, e você vai gritar Jesus, ou se vai aparecer Paulo de Tarso. Não, né? O Chico Xavier, olha, estou precisando da sua ajuda, vem aqui. Não, não tem isso. O nosso problema é saber se equilibrar com essas coisas. É isso que Jesus fala lá na parábola dos talentos. Aquele que tem 5 talentos, trabalhe para arrumar mais 5. Aquele que tem 3, arrume mais 3. Aquele que tem 2, arrume mais 2. E aquele que tem 1, e o que ele faz? Ele enterra o talento, isto é, por quê? Ele tem ele é limitado de conhecimento, de progresso, então ele não sabe usar nem aquele talento que ele tem, e aí ele se enrola todo. Então, essa é uma questão importante da gente parar para pensar. Na hora que a gente estiver observando as coisas da vida, a gente tem que ver o que a gente pode eliminar de dificuldades além da dificuldade da vida. Então, por isso que quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, é por quê? Porque o amanhã é o futuro e a gente não consegue viver o futuro. Então, se você vive o futuro, você está ansioso. Se você está ansioso, você já não está na sua lucidez. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para ver o que eu posso resolver hoje. O que eu tenho na mão aqui para resolver? É isso? Então, vou resolver isso. Não adianta querer mudar ou querer reclamar. Então, você chegou no trabalho atrasado, já está com um problema. Aí o patrão vai te chamar a atenção. Aí você vai
patrão agora vai querer retrucar, e aí a coisa vai. E você xinga o motorista ou faz alguma coisa, tudo que a gente fizer que estiver além daquilo que é o natural, o problema que a gente se deparou, a gente está acrescentando. E tudo que a gente acrescenta só fica pior para a nossa vida. Então, quando a gente se depara com um problema muito grande, um exemplo agora que a gente está, né, da pandemia, você está em casa, você não pode sair. Aí eu vou parar e fazer. Eu posso fazer é tentar tirar proveito das coisas que eu tenho aqui. Estudar, descansar, fazer outras coisas. Ah, mas eu não consigo sair. Sim, você não consegue sair. Se você não consegue sair, não saia, não adianta. Mas eu quero sair. Ficar é igual a areia movediça, né? Se ficar se debatendo, você vai sofrer muito mais. Então, tem que parar e entender. Aí entra as leis naturais. Entender. Se isso está acontecendo, é porque tem um propósito para mim. Se tem um propósito para mim, é porque veio de Deus. E se veio de Deus, tudo que vem de Deus é para o meu progresso. Por quê? Porque a providência divina que é, o que é a providência divina? É o conjunto de todas as leis naturais, todos isso tudo forma a providência divina. E todos os seres bons e os seres maus também fazem parte da providência divina. Tudo isso existe, a providência divina tem um único objetivo, o nosso progresso. Então, a providência divina está diretamente ligada à lei do progresso. Ora, se tudo que acontece tem um propósito, eu tenho que parar para observar. Se eu não estiver aprendendo com essa situação, eu sei que eu necessito passar por ela de novo. Não necessariamente nas mesmas circunstâncias, da mesma forma, mas eu tenho que passar. Então eu paro e penso, peraí, a providência divina está me... O que a providência divina está me dando oportunidade aqui? Ah, estou na quarentena, estou em casa, exercitar a paciência, exercitar o controle emocional, exercitar qualquer coisa. Eu estou exercitando alguma coisa. Se eu não exercito, eu tenho que passar de novo. Essa é uma questão. Então, o rapaz lá da... Eu gosto sempre de lembrar desse exemplo. A pessoa que está lá na novela, ela está assistindo um programa, uma ficção. Novela é uma ficção. Então, tem o mocinho, tem o bandido. A novela é história inventada, mas os sentimentos que nós experimentamos são reais. Então, quando a pessoa está ali xingando a malvada da novela, ou desejando, lá na TV Munducão, desejando que o bandido seja cortado, picadinho, etc., a pessoa pode achar que ela está buscando a justiça, mas, na verdade, ela está exercitando os maus sentimentos. Porque desejar o sofrimento de alguém é desejar maus sofrimentos, é ter maus sentimentos. E não adianta dizer que é uma pessoa distante que eu não conheço. Não adianta, porque o seu sentimento é real, ele é verdadeiro. Quando você pensou mal de alguém, você exercitou as suas potencialidades para o mal. Então, em cada coisa da nossa vida, cada atividade da nossa vida, eu tenho que entender quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos envolvidos nessa situação. Porque se eu faço isso, eu tento eliminar tudo que está além. Porque aquele problema eu já me deparei. Eu tenho que solucionar aquele problema e evitar que outros problemas se juntem a ele. Porque aí a minha carga vai ficando mais pesada. Então, quando Jesus nos ensina o Evangelho,
é para que a gente aprenda a aliviar a nossa carga. Aliviar a nossa carga como? Entendendo as leis naturais, por isso que o Espiritismo vem nos ensinar, entendendo quais são as leis naturais, sabendo aquilo que eu posso evitar e aquilo que eu não posso evitar. Fazendo isso, a minha vida vai ficar muito melhor. Então, as causas atuais das aflições, elas estão quase que 100% nas nossas escolhas, nas qualidades da escolha. Então, eu posso olhar para um número, para uma estatística da televisão. Morreram 1000. O que eu posso fazer agora? Você mesmo não pode fazer nada. É uma informação. Agora, você pode escolher antecipar uma possível contaminação sua. Aí você vai sofrer. Mas e se contaminar? Se contaminar, se o seu organismo se adaptar, você sobrevive. Se seu organismo não se adaptar, o corpo perece. E se o corpo perecer, o que vai acontecer? Eu vou me preparar para ganhar um novo corpo. Assim ensina a doutrina espírita. Mas eu só posso botar isso em prática em mim. A gente entende o que é a lei. Agora, cada um vai lidar com essa dificuldade, com esse desapego do corpo de uma forma diferente. É por isso que o espírito lá, Cléry Duplantier, quando trata lá da epidemia das Ilhas Maurício, na Revista Espírita, ele fala exatamente isso. Olha, vocês, enquanto espírita, têm que entender que a epidemia chegou. Aqueles que foram morrer, vão morrer. E aqueles que não vão morrer, vão seguir a sua vida. Agora, o testemunho de fé, o testemunho de conhecimento da vida corporal vai ficar para todos. Tanto os que vão morrer vão dar o testemunho da forma como vão passar, e aqueles que vão ficar vão dar testemunho da forma como que vão passar. Entender que se Deus é infinitamente justo, se chegou a hora da nossa morte, chegou a hora da nossa morte. É porque é o melhor. Por quê? Porque nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Então o vírus não está aí porque é uma ira divina. Olha, as pessoas não conhecem a Deus, os vírus. Não, os vírus eles estão aí desde sempre, eles estão antes da gente. Estão se adaptando aos organismos antes da gente existir, antes dos nossos corpos, antes do ser humano aparecer na Terra. Então, o que ele precisa? Se adaptar. Ora, o que acontece de diferente, então, de agora, da gripe espanhola, é que nós aprendemos com a gripe espanhola, nós aprendemos com a peste negra, nós aprendemos com a peste bubônica. E se eu não aprender, eu não quero aprender, eu não acredito, tudo bem, o vírus não quer saber. O vírus não olha se você é preto, se você é branco, se você é de direita, se você é esquerda, se você é ateu, se você é crente. O vírus ele quer uma célula para se reproduzir. Se você oferecer isso, ele se reproduz. Essa é uma questão. O que agora? Deus nos deu a inteligência. Se Deus nos deu a inteligência, lá na primeira peste, alguém aprendeu alguma coisa. Na segunda, alguém aprendeu alguma coisa. E assim vai acontecendo. Ora, as pestes não vão deixar de acontecer. Agora, nós vamos desenvolver cada vez mais tecnologias e conhecimento para lidar com elas. Então, se o meu conhecimento, há 100 anos atrás, não foi suficiente e morreram milhões, agora, nós já estamos quase na metade do ano, né? Não chegou a morrer 1 milhão. Nós somos agora o dobro do que era naquela época. Somos 7 bilhões. Por quê? Porque nós temos a inteligência, faz parte da providência divina. Tudo o que existe. Então, a gente vai aprender. Se a gente aprender mais ainda agora, na próxima, vai morrer 10% do que está morrendo agora. Então, Deus vai estar mais zangado ou menos zangado? Deus criou as leis, os organismos estão aí. Então,
se eu olho para isso como um castigo de Deus ou como um perigo iminente, eu vou sofrer além da conta. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu tenho que fazer a minha parte perante as dificuldades. Que parte é essa? Primeiro, entender. Por isso que diz lá, em que consiste a felicidade na terra? Do ponto de vista material, da posse do necessário. Do ponto de vista moral, ter a consciência tranquila. Olha que eu já falei da consciência aqui. Se você faz tudo certo, você tem a consciência tranquila. Mas não basta ter a consciência tranquila. Você também precisa ter a fé no futuro. Entender que não vos preocupeis com aquele que pode vos matar o corpo, disse Jesus, mas não pode matar a alma. Então, é a fé no futuro. Entender que eu fiz a minha parte, mas se eu me deparo com uma contaminação, eu tenho a fé no futuro, a alma não morre. Mas e o meu filhinho de 5 anos que vai ficar aqui? Se ele vai ficar aqui sem pai, é porque ficar sem pai é importante para que ele cresça enquanto ser. Mas eu não vou poder educá-lo. Sim, você não vai poder educá-lo nessa encarnação. Mas ele vai aprender vivendo sem pai ou sem um pai biológico. Podem ter outras compensações. Independente do que aconteça, ele vai crescer. E eu tenho que aprender a crescer, porque Deus me ama infinitamente. Isso me dá todos os elementos que eu preciso para alcançar a felicidade. Se eu tiver que ir antes, que eu entenda que é o melhor para mim e para todos. Se eu tiver que ir depois, que eu entenda que é o melhor para mim e melhor para os outros. Porque Deus ama todos iguais e oferece a possibilidade de crescimento a todos de forma igual. E que Deus nos abençoe e nos dê força. E na hora da dificuldade, lembramos sempre que temos um personal trainer 24 horas por dia chamado Anjo da Guarda. Não, já disse os espíritos, não vos canseis de evocar o vosso anjo da guarda pelo pensamento. O tempo todo, quantas vezes forem necessárias, que ele vai te mostrar o caminho. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Vamos então passar a próxima etapa, onde nós vamos elevar as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo pela fluidificação, pela bênção da fluidificação de nossas águas. Deus Pai, conceda-nos, Pai, as bênçãos de depositar em nossas águas, através da fluidificação, as suas boas energias, que elas se transformem, Pai, no remédio que necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Nós rogamos que estas mesmas bênçãos atinjam a todas as águas do planeta e que possam levar a todos os lares, a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram em dificuldades diante de suas provações, o bálsamo, a tranquilidade, o reequilíbrio das suas energias. Deus, conceda-nos esta luz, esta bênção. Queridos e amados irmãos, é chegado o momento onde que a sua energia, as suas preces, as suas orações, as nossas vibrações cumprirão o papel de levar até nossos irmãos o conforto do passe, o bálsamo, a tranquilidade. E neste momento, elevamos a Deus os nossos corações, os nossos pensamentos, rogando ao Pai que possa nos abençoar, nos permitir que levemos, juntamente com as suas bênçãos e luz, um pouco da nossa energia ao amparo dos nossos irmãos. Vamos, então, em caravana, até os hospitais, as creches, asilos, orfanatos, manicômios e hospícios,
que possamos adentrar as cadeias e penitenciárias, que possamos ir de encontro àqueles nossos irmãos que estão pela rua, pelo mundo, afastados da sociedade, aqueles que estão sendo obsediados e também os obsessores, aqueles que estão enfrentando as intempéries da natureza, as opressões políticas, as tiranias, as guerras, aqueles que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, aqueles que perderam sua fé, sua esperança, aqueles que estão se devotando aos maus caminhos, às más inclinações, aqueles que estão devotados aos prazeres dos vícios, aqueles, Pai, que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, principalmente aqueles que foram levados através do suicídio. Vamos pedir por aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentar contra as suas próprias vidas, por aquelas famílias que se separaram dos seus entes queridos em virtude de doença, de acidente, que estes nossos irmãos possam ser amparados. Pedimos especialmente, Pai, por toda a espiritualidade, que coordene este trabalho, que sempre está devotando a Deus, cuidando de nós aqui. Vamos pedindo pelos nossos entes queridos, os que convivem conosco, ou aqueles que estão distantes. Pedimos em especial por aqueles com os quais ainda não temos a oportunidade, a coragem de conceder ou dar o perdão, mas que estes nossos irmãos recebam igualmente estas energias, enquanto possamos nos evoluir em busca desta graça. Vamos então, cada um de nós neste momento, no nosso íntimo, elevar a Deus as nossas preces, as nossas rogativas e os nossos agradecimentos, enquanto recebemos o passe. Queridos e amados irmãos, é muito bom poder contar com vocês para este trabalho de amor e caridade para com o próximo. Nós devemos render graças a Deus que nos permite sermos trabalhadores, render graças aos nossos irmãos da espiritualidade e a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados conosco, principalmente hoje o nosso irmão e confrade, o Jorge Medeiros, que se dispôs a esta bela exposição. Nós lhe agradecemos. As portas estão abertas. Sempre que quiser nos ajudar, é uma honra poder contar com a sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te possibilite toda luz e que a tua recompensa no mundo espiritual seja acrescida das nossas preces de hoje. Você quer se despedir? Eu vou fazer a prece de encerramento. Deixa a palavra para você. Queria agradecer a oportunidade, porque, como eu sempre digo, o patrão paga bem, né? Eu não posso perder esse emprego. Então, eu fico muito feliz quando tem trabalho. Agradecer a participação de todos os amigos aí que assistiram. Espero que tenham tirado algum proveito desses ensinos do Evangelho e das leis de Deus. E que Deus te ilumine também para que você continue fazendo por muito tempo ainda esse trabalho aí de esclarecimento e de irradiação para todos aqueles que buscam um equilíbrio e buscam um contato maior com Deus. Como você disse, o patrão paga bem. E eu estou necessitado. eu tenho um passado de muitas dívidas, entendeu? Então eu tenho que abater no saldo lá, porque eu acho que todos nós estamos necessitados, sempre somos necessitados de Deus. Mais uma vez, que Deus te provenha o pagamento. Muito obrigado. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e nós vamos te incomodar mais vezes. Pensa que você vai fugir. Pode chamar. Vamos, então, fazer o encerramento do nosso trabalho de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação,
Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na companhia de Deus. Lembrando que amanhã nós teremos a participação do nosso irmão Estevão. No domingo, o Norberto de Uberaba. E no domingo que vem, dia 7, nós teremos outro, seu xará, Jorge Pichuete, que tem grande atuação lá em Uberaba. Ou seja, quando essas pessoas, ilustres irmãos, se predispõem a nos ajudar, o que que é? É obra da espiritualidade. A gente vê que, graças a Deus, nós estamos tendo uma responsabilidade maior, ou seja, a confiança dos nossos irmãos no nosso trabalho. Agradeço a você pela confiança depositada. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Jorge, muito obrigado mesmo. Deus te provenha o pagamento. Tá bom. Tchau.